Muitos filmes têm o dever principal de fazer com que um espectador ele viaje nas histórias épicas. E qual o melhor modo de vidrar em um filme se não pela pegada medieval? A verdade é que estamos sofrendo um desgaste enorme de filmes de super-heróis, tendo em vista que é um excesso de produções do gênero, o que não quer dizer qualidade. E é por isso que muita gente recorre a bons filmes de espadas e feitiçaria, com histórias épicas e que logicamente são ambientadas na era medieval. Só que não é apenas O Senhor dos Anéis, Troia 300, tem muito filme. E eu trouxe várias opções aqui. E eu garanto, se você é um dos amantes do gênero, não pule o vídeo que vai ter material especificamente para você. E tudo isso depois da vinheta. Olá pessoal, Cássio por aqui. Hoje os cineastas estão focados em produzir os blockbusters com milhares e milhares de dólares. E tudo focado em efeito especial, que muitas vezes o principal ele passa vazado. E no meu ponto de vista, a história é o principal. Isso é o que te faz ficar preso no filme. Por exemplo, o filme 300. A história é exageradíssima, mas é algo que te prende. Eles conseguiram adaptar de uma forma épica a história real. Ou, por exemplo, o filme Apocalipto. É um filme sensacional. Tem toda a mitologia maia que foi adaptada de uma forma incrível. E nessa pegada de história incrível, o filme Desbravadores ele merece um destaque. O protagonista do filme ele é interpretado pelo ator Karl Urban, o mesmo da série The Boys que fez o Billy Butcher, só que o cara fez outros projetos incríveis. E o filme Desbravadores, ele traz um senso de lealdade, sacrifício e umas pitadas de heroísmo. A história ela é contada de uma forma que mostra um povo viking como a fera selvagem, destruidores, conquistadores, o que é na verdade, né? E em uma dessas investidas na ânsia de explorar novas terras, saquear novos povos, eles acabaram deixando o menino para trás. E o povo indígena que foi atacado outrora, ele acolhe o garoto e cria como se fosse filho deles. E a partir dali eles mostram toda a barreira da sociedade indígena, no fato de um casal de índios ter acolhido aqueles que eles chamam de demônio. Mas alguns anos depois, o filme ele mostra a chegada dos vikings e força o protagonista em uma escolha. Ou defender a ideia do seu povo, ou defender a vida das pessoas que o acolheram. E o interessante é que eles mostram uma desvantagem absurda dos índios para os vikings. É monstruoso, mas épico, sabe? Assista que você vai gostar. E nessa pegada de filme épico, nós temos O Senhor dos Anéis. Olha, não tem como eu elaborar um vídeo nesse gênero e não citar O Senhor dos Anéis. Seria um sacrilégio. Afinal de contas, ele foi o responsável por moldar uma geração de filmes. Só que ao invés de eu comentar a história do filme, que eu tenho quase certeza que você já conhece, já assistiu, eu vou comentar algumas notícias que são bem animadoras. E isso é incrível, porque nós vamos ter uma estreia ainda esse ano, em 2024, que vai se tratar sobre a Guerra de Rohirrim, que foi a história não contada. O nome do filme vai se chamar O Senhor dos Anéis e a Batalha de Rohirrim. Nessa pegada temos notícia também de que a série é produzida pela Amazon Prime, que trata sobre a criação dos anéis e toda a história de Sauron. Ela vai ter uma segunda temporada. Segundo os rumores, e aqui são apenas rumores, porque a Amazon não confirmou nada sobre o assunto, os rumores informam que ainda chega esse ano em 2024. Pô, imagina duas produções nesse mesmo ano, com certeza vai reviver a trama. Mas só um comentário, eu achei meio fraco a primeira temporada do Senhor dos Anéis, que foi produzido pela Amazon, mas isso é óbvio, eles tinham que trazer toda uma introdução para depois a história principal vir. E no fim até que deu uma reviravolta, eu fiquei bem impressionado. Você chegou a ver essa série? O que você achou do contexto geral? Acha que vale a pena? No finalzinho eu gostei. Bom, enquanto não chega, eu vou mostrar uma lenda que virou uma animação sensacional. Aqui você pode confiar. A Lenda de Beowulf. Que produção incrível. E ela contou com diversos atores mega famosos e talentosíssimos, o que faz você ficar imerso no filme. Por exemplo, Anthony Hopkins, John Malkovich, Angelina Jolie e tem outros tantos. Antigamente, os grandes guerreiros, eles eram retratados como deuses, ou semideuses, né? E seu nome ele atravessava as gerações por meio de músicas e poemas. É exatamente o que houve com o verdadeiro Beowulf. Naturalmente, que no filme, eles elevaram o poder e a fama do cara. Mas basicamente o filme mostra um guerreiro que não teme a morte. Ele enfrenta diversas criaturas, e somente com as mãos nuas. E no fim ele tem que enfrentar um dragão que ele mesmo ajudou a criar. Sério, só assista, eu garanto que essa história é excelente. E ela é tão boa que ela vai ter uma adaptação agora, que foi confirmada esse final de semana ainda. E o David Bautista vai interpretar o Beowulf.
vai ser sensacional. Ela é tão boa, mas é tão boa quanto a inscrição que você pode deixar nesse canal. E nesse ponto eu garanto que sua inscrição aqui supere muito qualquer filme. Agora, se você deixar um like junto com a inscrição, pronto. Aí a gente chega no ápice da qualidade. Mas falando sério, se inscreve no canal, que eu vou trazer mais notícias sobre o filme. E se você gosta do gênero, vai valer a pena. Galera, muito obrigado pelo apoio. E tem mais conteúdo. E já falando em conteúdo, tem uma produção que trouxe várias histórias diferentes em um só filme. Caça às Bruxas. Eu já cheguei a indicar esse filme no canal, mas certamente eu vou indicar de novo. Nessa produção se passa na época das Cruzadas e envolve as lendas da época da bruxaria e demônios. O impressionante do filme é que eles mostram toda a atrocidade que os seres humanos cometeram ao entrar em uma guerra em nome da igreja, da antiga igreja na verdade, né? Para combater os infiéis. O que é mostrado no filme como um ato equivocado, que foi conduzido por umas forças das trevas. É uma crítica bem construída. Mas é muito mais uma história que te prende pela narrativa do mal parecer frágil e desprotegido, e no fim, ele, no momento mais crítico, ele se ergue e tenta dominar o poder, do que simplesmente mostrar pessoas guerreando, sabe? Eu acredito que esse filme, se você olhar pela uma perspectiva histórica, tanto na visão das cruzadas, nas lendas de bruxas da época, tenho certeza que você vai ver o medo que os aldeões sentiam na época. Isso te coloca no lugar deles. Em meio a tanta falta de informação, como que o medo pode dominar? E nesse caminho do medo, das batalhas e das lendas, o filme O 13º Guerreiro ele tem um lugar nesse vídeo. Eu vou ser sincero, tem muitas pessoas que odiaram o filme, isso porque realmente, em algumas cenas tem algumas atuações bem caricatas, mas a minha visão é diferente. O filme ele ambienta em uma época medieval que havia pouco conhecimento, e justamente a espada era a lei. E as lendas eram regradoras de comportamento. Isso porque no filme eles mostram a seleção de 13 guerreiros para defender um vilarejo de uma onda de ataques sobrenaturais que eram cometidos por comedores de carne humana. Mas ao decorrer do filme eles mostram que são selvagens, canibais e que vivem na montanha. E não era qualquer tipo de selvagem, era um exército completo desses guerreiros. Eles sempre surgiam portando tochas de fogo quando o nevoeiro baixava e passava o cerol em geral. Eles são guerreiros vikings, homens do norte, que se juntam para deter os canibais. E já que a gente puxou o barco aqui pra viking, o filme O Homem do Norte é uma boa escolha. Bom, não é o ápice de qualidade do gênero, mas um filme que vai ter a sua atenção. A sinopse diz exatamente o que o filme mostra. É um jovem que testemunha o assassinato do pai pelo próprio tio, e já a mãe do garoto ela é tomada como um troféu. Então o garoto foge, e anos após o fatídico dia, e depois de um longo caminho ele se torna um guerreiro viking impiedoso. E ele jurou vingar o pai, proteger a mãe e matar o tio. Na minha opinião ele foi um pouco fraco em certos aspectos, mas ao mesmo tempo ele entregou não somente a brutalidade, que é o que nós gostamos nesse tipo de filme, e também a inteligência do protagonista. Isso porque ele vai minando o reinado do tio até que ele tenta fazer justiça com as próprias mãos. Você já assistiu esse filme? Ele te prendeu na história? Bom, é uma mistura de história clássica com uma visão atual. Ou seja, guerra, vingança e trama. Agora um clássico que eu gosto é o Conan. Aqui eu devo abrir um parêntese, porque já foi retratado com o Arnold Schwarzenegger e com o Jason Momoa. Mas a do Arnold ele retrata com mais fidelidade o bárbaro. O Conan ele é um bárbaro tão cruel que se fosse fidelizar ele em um filme, com certeza iria ter um cancelamento pela internet. Bom, na verdade já teve. Ele havia sido programado para ter uma série do Conan pela Amazon Prime, mas ele foi cancelado pela masculinidade tóxica. Eu francamente fiquei decepcionado. Eu não sei se você já leu alguma HQ do Conan, mas ao mesmo tempo que ele é brutal, bárbaro e até ríspido, ele é um herói. Ele enfrenta o perigo sem medo, sacrifica pelos seus companheiros, ele é lealdade, coragem, garra, tudo que faz um filme do gênero ser bom da forma que é. Então se você tiver saco, eu recomendo os 3 filmes do Conan. Conan o Bárbaro, Conan o Destruidor, e o mais recente de 2011, que foi do Jason Momoa, Conan o Bárbaro, que é uma releitura. Ó, não saia do vídeo que tem mais indicações. E ainda nesse tópico de lendas, Troia tem que ser citada aqui. O filme é de 2004, mas ainda assim tem trechos do filme que reverberam na internet, ainda mexe no imaginário das pessoas. Eles adaptaram a famosa frase do presente grego, ou o cavalo de Troia, que é utilizado quando alguém dá para outra pessoa alguma coisa em que pode prejudicar essa pessoa. Isso porque o palácio ele era impenetrável, até que eles resolveram, com um gesto de paz, entre aspas, dar um cavalo, mas o cavalo ele tinha diversos guerreiros dentro, que quando o pessoal adormeceu eles foram abrir os portões
A tropa invadiu e passou o cerol em todo mundo. Além disso, mostra a famosa história de Aquiles e a outra frase utilizada, calcanhar de Aquiles. Só para te inteirar do assunto, Aquiles ele foi um dos guerreiros mais formidáveis da história. E a lenda dizia que o único ponto fraco dele era o calcanhar. E o filme traz esse ponto fraco de uma forma original, e como isso tudo ocorreu. É um título que você pode assistir e reassistir e sempre vai descobrir coisa nova. Outro filme que eu já indiquei aqui e volto a indicar, justamente para tratar do tema medieval, lenda, bruxaria, feitiçaria, é Solomon Kane. Solomon Kane é um filme sobre um mercenário que ele viveu a sua vida como um guerreiro, e era um guerreiro impiedoso. O seu foco era ouro, conquista e glória. E em uma dessas empreitadas, quando todos os guerreiros são derrubados, ele entra em um palácio em busca de ouro, mas em seu lugar ele encontra o diabo. E o diabo lhe diz que a sua alma está manchada pelo sangue dos inocentes, inimigos, e portanto ela lhe pertencia. E aí então ele decide renunciar à guerra e viver de uma forma pacífica, e volta até para a igreja, até que as trevas os forçam a lutar novamente. E depois disso muita coisa acontece. O passado bate na porta e faz com que ele enfrente dilemas. É um ótimo filme. Eu acredito que se tivesse uma continuação ou uma nova roupagem, cairia muito bem. Agora uma última indicação, mas eu confesso que é um filme meio desconhecido, mas obrigatório para os amantes do gênero. A Maldição do Anel. Que demais! À primeira vista o nome não inspira tanta confiança, talvez nem a qualidade da imagem no filme, isso porque ele é de 2004. Eu não achei na verdade ele em uma boa qualidade hoje em dia, mas a história é envolvente. Ela é uma história de lealdade, confiança e amor, mas ela é feita para pessoas casca grossa, igualzinho a você que está assistindo esse vídeo. Vou dar um resuminho aqui. O filme mostra que o reino ele tem sido atacado por um dragão, e um jovem com uma coragem descomunal ele decide enfrentar o dragão. É loucura, mas foi. E esse dragão já havia ceifado a vida de vários cavaleiros, mas ele consegue matar o dragão e como recompensa ele ganha um tesouro amaldiçoado. E uma voz também diz para ele se banhar no sangue do dragão que isso iria proteger a pele dele de ataques. E ele fez, só que uma parte do corpo ele fica vulnerável. E ao longo do filme você vai vendo ele ganhar mais destaque que o rei, e os ciúmes do rei crescendo até tentar matar o jovem. E o final ele te mostra que você deveria ter visto esse filme antes, porque é bom demais. Ele traz algumas reflexões de confiança nas pessoas, mostra como a inveja pode tentar te destruir. Bom, assista o filme. A realidade é que tem tantos filmes, mas tantos filmes que o difícil é você achar tempo para assistir todos. Tem a Lenda do Cavaleiro Verde, eu não vi completamente ainda. Você chegou a ver? Vale a pena? Inclusive tem mais algum filme que poderia entrar nesse vídeo? Mas aquele que vale a pena assistir. Deixa nos comentários aí. Agora mudando a rota, eu deixo esse vídeo onde eu mostro filmes e séries onde os policiais eles fazem parte do crime. Eles assaltam, eles roubam e não deixam de ser policial. E para finalizar, eu deixo esse vídeo onde eu mostro os atores que já foram presos antes da fama e durante a fama, inclusive quais foram seus crimes. Teve um cara ali que ele fez tchaca-tchaca na buchaca na rua. É loucura. E por fim, eu deixo meu abraço costumeiro por trás.